Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Vamos continuar nesses nossos vídeo aula, né? Trazendo à tona, né? Esse título, né? Que a tradição é a falsa doutrina. Então vamos lá, vamos curtir nossos vídeos para ir mais para frente, né? Mais longe. Vamos comentar os nossos vídeos, pode comentar, me ensina, pelo amor de Deus, entendeu? Eu quero me libertar, né? João 8,32 fala que é o conhecimento que liberta. Então, pelo amor de Deus, vamos curtir os nossos vídeos, vamos se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilha para que outros venham se inscrever, que você já é inscrito, eu creio. Entendeu, menino? Presta atenção? Então, vamos nesta visão. Então hoje falando do Evangelho, né, esse Evangelho eterno, nós vamos começar em Ageu. Mas por que, irmão? Porque examinai as Escrituras, né? São elas mesmo que dão testemunho de mim, disse Jesus. Está lá em João 5, versículo 39 ali em diante. Tá bom, menino? Presta atenção. Então, nosso texto hoje é Ageu, né? Aqui no capítulo 1 de Ageu, nós vemos, né, a exortação ao povo a reedificar o templo, a reedificar, porque sabemos que o templo, né, foi assim abatido, destruído por Babilônia, não é verdade? Presta atenção. Sabemos da história, né? Que por isso que tem lá a história lá no livro de Daniel, que levou lá Daniel, os meninos e tudo, aquelas, né? Levaram os cativos, né? E Nabucodonosor, né? Ali ficava ali querendo que eles fizessem outras coisas, mas eles ficavam se purificando e tudo. Sabemos da história, não é verdade? Mas aqui em Ageu nós vemos, né, a reedificação do templo, né? E quem reedificou o templo, menino, presta atenção, foi, né, Salomão. Salomão reedificou o templo, não é verdade? Porque Davi estava ali fazendo todas, né, tudinho assim, mas quem reedificou foi Salomão, seu filho, né? Então vamos para frente. Para frente aqui se anda na lucidez. Então presta atenção aqui, no capítulo 2, a glória do segundo templo, né? Então nós lemos no versículo, vamos falar aqui no versículo 3, diz assim, ó: quem há entre vós que tendo edificado, viu esta casa, né, que é o templo de Jerusalém, na sua primeira glória. E como a vides agora, né, tá falando, viram lá, né, o templo antigo, mas agora que ele reedificou ali, estava lindo, né, beleza, né, como vocês estão vendo agora, né? Presta atenção, hein? Então, menino, aí está falando, e como a vedes agora, não é ela como coisa de nada aos vossos olhos, né? Presta atenção no que está sendo dito. Vamos lembrar, Hebreus 1:1, que é Deus que falava através dos profetas, né? Até Jesus chegar, até Jesus de Nazaré chegar, era Deus que falava através dos profetas. Presta atenção, hein? Então, no versículo 5 aqui, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, presta atenção, o meu espírito habita no meio de vós, não temas. Aleluia. Agora o nosso texto-chave está no versículo 9. Presta atenção em que diz assim, ó: a glória desta última casa, desta segunda casa, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor
dos exércitos. Então vamos vigiar, menino, orar e vigiar, prestar atenção na palavra. Então estava se falando ali do templo físico, né? Templo de Jerusalém, que foi destruído em Babilônia, né? Então, pela Babilônia, e depois foi reedificado, né, por Salomão. Então ele disse, olha, Deus falando através de Ageu, a glória dessa segunda casa será melhor, né? Melhor que a da primeira. Entendeu? Presta atenção, presta atenção. Por quê? Porque aquela casa ali, lá na frente, seria aquela que iria fazer a transição da glória verdadeira, né? Lembra que lá em Mateus 24, ali, quando os discípulos estavam mostrando, saindo do templo, desse templo, e mostrou a beleza desse templo de Salomão, que era lindo, maravilhoso, mostrou para Jesus, né? E ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vocês estão vendo tudo isso, a beleza, entendeu? Então esta glória da segunda casa física de Jerusalém foi para eles ali num tempo de onde Jesus ainda não tinha vindo, não tinha se manifestado, o verbo ainda não tinha se revelado. Então ali eles tinham aquela glória do templo de Salomão, porque ali eles faziam a expiação, né? Pagava-se o pecado, não é verdade? Preste atenção. Mas ia vir a conclusão, né? O Cordeiro Santo estava a caminho. Presta atenção, vai prestando bem atenção. Mas agora vamos falar da parte espiritual, né? A glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Olha o verbo, será. Porque estamos aqui em Ageu, né? Nem Jesus de Nazaré ainda não tinha visto. Ainda não estávamos vivendo Cristo, né? Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo. Então ali, por isso o verbo será. Então preste atenção. Então, trazendo para o nosso reino espiritual a glória da segunda casa, né? Ali Deus falando será melhor que a da primeira, porque a glória da primeira casa, né, é a glória da obediência, né, da obediência dos mandamentos, não é verdade? Está ali é o pacto da lei, ali, né, se obedecia, né, se tinha bênçãos e maldição segundo as atitudes, não é verdade? Mas a glória da segunda casa, né, foi melhor, né, que a da primeira, não é verdade? Que é a graça de Deus, né, que entrou ali, né, ali pagou de uma vez por todas, está no livro de Hebreus, né, de uma só vez, não precisava todos os anos ficar fazendo a expiação ali, ficar pagando pecado. Não é fazendo com sangue de animais, não. Então, na glória da segunda casa, entrou a nova aliança, entrou, né, pelo sangue do verdadeiro Cordeiro, que pagou o preço de uma vez por todas. Então, dali em diante não tinha mais o que? O sacrifício. Sacrifício sim, mas de louvor, de gratidão, não é verdade? De gratidão, entendeu? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Efésios 2:8. Presta atenção, hein? Então, nessa passagem, nós vemos que a glória da segunda casa, né, ela foi melhor que a da primeira, né? A glória da segunda casa foi literal, né? A casa de Salomão. Presta atenção. Então, mas a glória da segunda casa espiritual, né? Ali é profética, não é verdade? Porque viria lá na frente, entendeu? Então temos ali, fala sobre o templo físico, que é o reino, né, físico, o templo espiritual, que é o reino de Deus, né, que lá em Jesus
em Jesus de Nazaré, chegou, né? O reino de Deus. Vamos ler? Aqui em Hebreus 7, versículo 11, diz assim, ó: se portanto a perfeição, né, houvera sido mediante o sacerdócio levítico, né, pois nele baseado o povo recebeu o que? A lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? E que não fosse contado segundo o que? A ordem de Arão. Pois, agora presta atenção no versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança o quê? Da lei. E é nisso que nós estamos baseando, né, esses títulos, né, que a tradição é a má doutrina, né, é a falsa doutrina. Porque está dizendo que mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Então o homem, ele não quer mudar, né, de pacto. Eles querem, não podem esconder, né, que estão no pacto da aliança eterna, da graça de Deus, mas eles vivem andando, né, doutrinando em cima do pacto da lei, dos rudimentos lá que foi para Israel, num templo que ainda nem Jesus de Nazaré tinha vindo, né? Porque quando nós trazemos como doutrina qualquer livro, né? Qualquer de Malaquias para trás, né? Como doutrina, mas não como contexto, tudo bem, como história, tudo bem, né? Como trazendo um texto para trazermos a visão para os dias de hoje, beleza, mas não como doutrina, né? Que hoje nós vemos pessoas pregarem como doutrina livros, né, de Malaquias para trás, né, de um tempo que nem Jesus de Nazaré tinha vindo, muito menos, né, o povo ainda não vivia Cristo. O que nos interessa hoje é viver Cristo, não é verdade, menina? Preste atenção, é viver a realidade, a nossa realidade não está no pacto da lei, né? E ali também, no tempo que Jesus estava entre eles, né? Como vocês podem ler o livro todo de Mateus, né? Ali Mateus 5,17, por ali, que ele fala: eu não vim revogar a lei, né? Eu vim cumprir. Então temos que entender que ali a história também, né? Ali os evangelhos ali tá, é a história, a continuação da história ali, da revelação de Jesus, não é verdade? De Malaquias para trás Jesus ainda não tinha vindo, mas Mateus ali, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, então fala-se do Jesus de Nazaré e o Jesus, né, já ressuscitado. O livro de Marcos e o livro de João fala já do Jesus ressuscitado. Entendeu, minha? Presta atenção. Então nós temos que entender, né, nós temos que entender para poder ensinar, né, para poder compartilhar com os irmãos, não é verdade? Presta atenção. Então no versículo 14 diz assim, de Hebreus 7: pois é evidente que nosso Senhor, né, procedeu de Judá, né? De Judá, não foi da tribo de Levi. Então no pacto da lei, toda aquele resgate, toda aquela injustiça, né, que não havia um justo sequer, né? Fala-se que naquele pacto não havia um justo sequer, né? Em Jesus, pela fé, ele justificou. É só vocês lerem Romanos 5. Então, justificou quem? Eles que viviam no pacto da lei, né? Então pela fé justificou, né? Nós não nascemos no pacto da lei, não é verdade? Preste atenção, nós vivemos Gálatas 6,7, o que nós plantamos, nós colhemos. Se nós
plantarmos confusão, nós vamos colher confusão. Se nós plantarmos dúvida, nós vamos ter dúvida, ficar duvidando, titubeando, entendeu? Então nós temos que andar na luz, né? Na luz, nem Paulo e nem Apolo, né? Porque sabemos que toda a palavra inspirada, né? Presta atenção, hein? Foi inspirada para o ensino, né? Foi inspirada porque no tempo dos profetas, né? Foi inspirada. Quando Jesus veio, ele o que? Se revelou. Jesus mesmo falava, pregava, não é verdade? Ele até lá em Marcos 7, né? Vocês vão ali ler. Ele mesmo falou, bem profetizou Isaías, né? A vosso respeito, né? Que Deus falava através do profeta. Aí ele ali estava revelado e falou, ó, bem profetizou Isaías a vosso respeito, né? Foi Deus que tinha falado, entendeu? Entendeu? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque fica maquinalmente aprendendo homens com homens. Entendeu? Fulano que é uma bambam, é fulano que sabe, eu aprendi com fulano de tal, eu aprendi isso. Não! Nós temos que ter lucidez. Se somos luz, é porque nós aprendemos com o luzeiro. Entendeu, menino? Presta atenção. Então temos que entender. Entendeu, menino? É pra frente que se ama. Este que veio da tribo de Judá e não da tribo de Levi, no versículo 17 diz assim, ó. Tu és sacerdote para sempre. O que é sempre, gente? Presta atenção, hein? Segundo o quê? A ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era o quê? Tipo de Cristo. Mas ali Cristo seria sacerdote o quê? Para sempre, eternamente. Entendeu, menino? Presta atenção. Vamos lembrar que o primeiro templo, né? De Jerusalém foi derrubado por Babilônia, que nós já falamos, né? Mas lembrar que aquele templo ali, né? Aquela intenção daquele arribamento, entendeu? Do templo ali, né? Presta atenção. Do templo de Jerusalém. Foi o quê? Um mandamento que levou, né? Levou o povo de Babilônia a vir derrubar. Agora, por quê? Estou falando devagar para tu entender. Foi o povo de Babilônia. Lembra lá em Gênesis, Babel, entendeu? Então, Babel veio o quê? De um sentimento o quê? De Nimrod, né? Que era liderança ali. Vocês vão lá estudar sobre Nimrod, entendeu? Que ele queria chegar ao céu o quê? Pelos seus próprios esforços. Então, por isso, Babilônia veio ali e destruiu tudo ali em Jerusalém, entendeu? Porque ele que queria ser o bambambam, potência, entendeu? Presta atenção. A potência, a sabedoria física, né? Ali da Babilônia, né? Presta atenção, entendeu? Eles queriam ser os bambamães, não é verdade? Por isso que derrubou. O segundo templo foi destruído, né? Pelos romanos, né? Então, aquele templo de Salomão, do qual Jesus ali participou, né? Entrou, leu, né? Isaías, né? Isaías 61, né? E, enfim, vamos lembrar que era costume, né? Era tradição, era costume dos judeus, né? O filho mais velho, né? Ler a palavra do templo, entendeu? Por isso que aí foi ali Jesus, quando chegou ali, ele pegou, foi e leu, entendeu? Aí veio aquela passagem que ele estava lendo ali, Isaías 61, Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, entendeu? Muito lindo, entendeu? Presta atenção, isso aí é outra aula, entendeu, meninos? Então, Salomão, ele tinha, antes de fazer o templo, ele fez o quê? Ele pediu o quê? Sabedoria, né? E pediu sabedoria aonde? Foi aonde? Foi lá na Babilônia? Não, ele pediu sabedoria a Deus, né? Presta atenção. Mas ele liderou com sabedoria o quê? Da vaidade. Não podemos esquecer, não é isso? Presta atenção, hein? Então esse templo foi derrubado. E foi derrubado lá na frente, no ano 70 DC, que foi a parousa, né? Foi a segunda volta, né? De Jesus, né? Porque Jesus, ele voltou, não é verdade? Presta atenção, mas não perceberam que ele voltou, né? Jesus, depois da cruz, ele voltou, andou ali com mais de 500 pessoas, ele ali andou com aqueles
dois ali no caminho de Imaú e tudo, entendeu, minha pressão? Quando o pai dele ainda não tinha sido glorificado, entendeu? Ele tinha que ir lá, entendeu? Não sei o quê. Vocês leiam João 3, versículo 12 e 13, entendeu? Que só aquele Jesus que veio de lá e que foi para o céu, entendeu? Aquele céu que estava se falando ali, só ninguém mais foi e ninguém mais vai, entendeu? Presta atenção, daquele céu. Então ele veio, então ele precisaria ir, entendeu? Para si, entendeu? Presta atenção. Porque ele, se vocês leem aí o João capítulo 17 todinho, leia, medite, ali ele entregou, né, o reino ao seu pai. Pai, eu não quero que os tire do mundo, pai. Todos tu me destes, eu não quero que tu tire do mundo, porque eles não são do mundo como eu também não sou, pai. Ele entregou o reino, ele cumpriu, né? Na cruz ele disse, está consumado, antes de expirar, não é verdade? E aí o ressurreto, né? Ali o verdadeiro resiliente que estava em Jesus de Nazaré, porque Jesus era 100% homem e 100% espírito, né? Verdade? Presta atenção. Era o anjo enviado. Não é verdade, menino? Presta atenção. E, se vocês não entendem qual é o anjo enviado, é só ler Hebreus. Entendeu? Eu vou ler para vocês um pouquinho, daqui a pouco. Presta atenção. Capítulo 1. Mas então é isso, né? Salomão pediu a sabedoria, mas liderou com a vaidade humana. É isso que acontece até nos dias de hoje, né? Verdade? O templo é de Deus, a casa é de Deus, mas é a vaidade humana, né? É o estatuto humano que dirige, né? É a tradição de costumes de homens, rituais, né? Que dirige. Então Jesus ali, Mateus 24, né? Ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra, porque é preciso, né, arribar o templo espiritual, aquele de Hebreus 11, né? Não vê, mas crê. Entendeu? Não é físico, entendeu? Onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Ele disse para a mulher samaritana, né? Vai, não é no templo, não é no monte, não é aqui, não é ali mais, entendeu? Não é mais em lugar específico. Jesus está dizendo, eu estou falando não, hein? Entendeu? Ele disse, importa que me adorar em espírito e em verdade. Agora é certo que lá em Hebreus diz, né, o Apolo, né, né, atribui-se a Paulo, mas, né, estudando um pouquinho a gente chega à conclusão que foi Apolo, né, que escreveu Hebreus, por isso que se fala numa passagem que Paulo faz, Apolo faz, que dá o crescimento, sempre é Deus, né? Então, ali ele diz que é necessário que nós que estamos começando a ter esse entendimento, né? Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Então é necessário que nós venhamos se congregar. Congregar não é lugar específico, não é nenhuma lugar com faixa né, específicas aqui e ali, mas é congregarmos. Não importa, entendeu? Vamos congregar, não importa a nomenclatura do lugar, o que importa é a intenção, por que está se congregando, entendeu? Então não vamos entender para poder explicar. Então ali fala, vamos nos congregar como foi costume de alguns, né, dos meninos de Jerusalém. Como é costume dos judeus, porque ali está falando com os judeus que estavam começando a compreender, né, outra situação, né? Então está falando com eles, vamos nos congregar, como é costume dos outros, né, de alguns, né? Dos judeus tradicional, é isso que está se falando, né? Entendeu? Os judeus tradicional tinha um conhecimento que é de tabernáculo, ali de templo, não é verdade? Se reunir no templo, os dias certos, no sábado, entendeu? Então, vamos fazer, né? Vamos também estar unidos na mesma visão, no mesmo propósito, né? Igual a eles. Vamos se reunir, porque a união faz a força, né? Ali a gente estudando juntos, mas estudar, entendeu? Me presta atenção.
aquilo que nos é iluminado pelo Espírito Santo. Jesus falou, adorar em espírito e verdade. Entendeu? Presta atenção. Vamos nos ligar em tudo que foi falado à mulher samaritana. Entendeu, menino? Presta atenção. Hebreus, versículo 1. Presta atenção. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, né, ao antepassado, pelos profetas, entendeu? Pelos profetas que falou, entendeu? Até o burrico falou, entendeu? Que quando ele quer falar, ele fala mesmo, entendeu? Por que tu não vai falar? Não vai falar através de você, através de eu, entendeu? Fala, entendeu? Ele fala o que ele quer falar. Enquanto uma criança, ela vai, Deus vai usar ela, entendeu? Não é necessariamente precisa ser num lugar, entre aspas, santo, entendeu? Entendeu? Tem muito lugar aí que é santo, mas nós não sabemos qual é o valente que está santificando o lugar, entendeu? Porque ao mesmo tempo tem gente com unção, entendeu? Presta atenção. Também, de repente, tem pessoas, entendeu? Diz que é maligno, entendeu? Então, no mesmo lugar não fica dois valentes, entendeu? Na mesma casa não pode ter dois senhores, entendeu? Um pode até esperar lá fora, mas juntinho, principalmente no lugar santo, entendeu? É difícil, entendeu? A gente entender. Presta atenção, hein? Então, presta atenção. Vou ler o versículo 5. Presta atenção. A partir do versículo 4 pode entender. Entenda, medite nesta palavra dia e noite. Presta atenção. Tendo se tornado, né, Jesus tão superior aos anjos, entendeu? Ele é um anjo que se tornou que é tão superior, né? Quanto herdou o que? Mais excelente nome do que eles. Então ele fazia partes de um anjo, né? Vocês quiserem ver a aparência desse anjo, é só ler o capítulo 1 de Ezequiel, entendeu? Também está em Daniel também, entendeu? Presta atenção, hein? Porque é a mesma coisa, depois a gente fala sobre isso. Presta atenção. Aí vem o 5. Pois a qual dos anjos disse, jamais eu hoje te gerei? E outra vez, olha bem, o que é outra vez? Uma coisa que é outra vez que já aconteceu antes. Presta atenção. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Está falando de quem? Daquele Jesus que se manifestou como Jesus de Nazaré, como filho do homem. Entendeu? E outra vez, porque ele esteve em terra, né? Várias vezes. Entendeu, menino? Presta atenção. Eu estou lembrando aqui mais ou menos Ezequiel, Daniel. Entendeu? Que ele, né? Ele tinha o resiliente nele, não só é preciso um veículo para andar aqui na terra, mas o resiliente que importa, né? Presta atenção. Lembra lá daquela passagem de Daniel? Entendeu? Que apareceu o quarto homem ali com ele, menino. É o resiliente de Jesus de Nazaré, a mesma coisa, entendeu? Por isso está ali, estava com Daniel, entendeu? Entendeu? Presta atenção. Eu lhe serei pai e ele me será filho. Presta atenção agora no versículo 6. Deve estar na tua Bíblia, não é possível que não está, meu Deus. 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, está prestando atenção? Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, e todos os outros anjos de Deus o adorem. Entendeu? Novamente ele foi introduzido, só que agora como filhos, como o filho, né, como o primeiro filho que é humano ali, né, foi ali se revelado, né, como é João 1, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, né, no princípio era o verbo, entendeu? Presta atenção. Então, você lê, aí chega aqui no versículo 14, diz assim, ó, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço?
a favor dos que hão de herdar a salvação. Então eram muitos, mas gerado como filho do homem foi aquele que já era filho, né? Lá no mundo, né? Da galáxia, já era filho e foi gerado como filho, né? Verdade? Presta atenção. Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho predestinação, porque todos esses que foram enviados, quando aqui está falando no versículo 14, não são todos enviados, porque foram outros também enviados. Vamos a Jeremias 1, né? O que foi falado também, entendeu? Antes que você se formasse, Jeremias, né? Eu te escolhi, entendeu? Antes de você estar no ventre aí da sua mãe, antes de você se formar nessa substância aí carnal, entendeu? Humana, eu já te conhecia, porque foi eu que te introduzi aí no mundo, entendeu? Eu te designei para tu vai aí para ser profeta. E assim é conosco, presta atenção. E assim é com muitos, presta atenção, que já se foram e que estão por aí, e vai e volta, entendeu? Elias vai, Elias vem, entendeu? Como João Batista, e vem e vai, entendeu? O que foi falado a Nicodemos? O vento sopra onde ele quer, entendeu? O vento sopra para onde ele quer, entendeu? Presta atenção. Vai lá em 1 Coríntios 15, entendeu? Lê todo, 1 Coríntios 15, é necessário se morrer para nascer, né? Presta atenção. Então, no primeiro Adão, né? Teve aquele sono, porque, né? Porque fica esquecida a vida, mas no segundo Adão, ele trouxe a vida da alma, né? Porque lá no princípio, em Gênesis, nós aprendemos, né? Que no fôlego que vem do alto, né? Verdade? Presta atenção, se torna-se alma vivente. Entendeu, menino? Presta atenção. Por isso que eu falo sempre nos meus vídeos, ninguém ganha alma para Jesus, não, é um engano. A gente anima, né? A gente já é alma de Jesus, entendeu? A gente é alma de Deus, entendeu? Ele que nos conduz em triunfo. Apenas a gente está aqui em trabalho, em serviço, são ministradores desse amor, né? Entendeu? Para poder animar, a gente vai, a gente vê uma alma lá desavisada, que está em depressão, está com problema, está triste, agora mesmo a gente está vendo muita alma sofrendo lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Então, a gente tem que levar esperança onde não há esperança, porque a fé é isso, Hebreus 11, né? É a certeza daquilo que se não vê, mas que se espera. É a certeza que existe uma porta onde não tem nem parede. É aquela certeza, né? Aquela certeza que foi surpresa para Pedro, quando lê lá no livro de Atos. Quando eles estavam ali, Paulo e Silas, presos, né? Mas quem foi? Entrou o anjo inesperado, o invisível, o sobrenatural. Entrou e tirou ele das correntes. Abriu, mostrou que Deus é conosco, não estamos sozinhos, não fomos postos aqui no mundo, né, por um acaso, entende? Então vamos abraçar este evangelho verdadeiro, eterno, olhar para a tradição, mas com contexto, com história, porque a palavra de Deus foi inspirada no tempo dos profetas, que até hoje eu vejo pessoas falar, toda palavra é inspirada, sim, mas continue ensinando que foi inspirada no tempo dos profetas, que Jesus Cristo, a palavra foi revelada, ele se revelou, importa que me adorem em espírito e em verdade, entendeu, menino? Presta atenção, no tempo dos profetas inspirados, ele disse, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, entendeu? Se humilhar e se converter dos seus maus caminhos,
Entendeu? Aí eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, disse em Jeremias. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz. Entendeu? Disse em Isaías. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Entendeu? Disse nos evangelhos. A porta do inferno não vai prevalecer. E não prevaleceu, né? Leia 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Tragada foi a morte pela vitória. Então vamos viver esse Cristo vivo, né? Não viver Jesus em memória. Não viver Jesus anunciando a morte do Filho de Deus, porque ele não morreu, ele nunca vai morrer. Ele é o Espírito eterno que nos vivificou com ele. Vamos nos arrepender, sim, mas nos arrepender de andarmos no caminho da tradição, mas nos revelarmos, nos convertermos ao novo e vivo caminho, a esta novidade de vida que foi proposta para os judeus, né? E que nos alcançou porque nós nascemos já depois da cruz. Se para eles nenhuma condenação há, imagina para nós, nenhuma condenação há. E se não há condenação, não há julgamento. Então não julgue o seu irmão, porque com a mesma medida diz a palavra que julgares será julgado. Porque agora é Gálatas 6:7. O que você plantar, você vai colher. Se você julgar, você vai ser julgado. Entende, menino? Preste atenção. Se você desprezar, você vai ser desprezado. Se você desdenhar, vai ser desdenhado. Então vamos olhar para o alvo. Olhar para o alvo, como diz Salmo 121. Entendeu, menino? Preste atenção. Pega a visão. Pai seja com você. Se inscreva. Deixe seu like. Então, quando nós vemos, né, alguém falando sobre outras coisas que não sejam o que a aliança que nós vivemos, que é a aliança eterna da graça de Deus, né, já consumada na cruz, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, nós vemos aqui a advertência contra o quê? Falsas o quê? Doutrinas, né? Quando eu estava de viagem, né, Paulo disse a Timóteo, rumo à Macedônia, pedi a você que ainda o quê? Permanecesse em Éfeso. Está entendendo? Presta atenção. Presta atenção, hein? Por isso que depois lá, lembra lá, nós vamos lá, João, as cartas, foi assim uma advertência para as 7 cartas, né? As 7 igrejas, né? As 7 cartas que foram mandadas para as 7 igrejas de Apocalipse. Presta atenção, tá vendo? Aqui, ó, faz parte, porque foi mandado, né, aquelas advertências, elogios também, né? Nós tivemos advertências, né, sobre todas aquelas igrejas, né? O Apocalipse, né, foram para as igrejas, 7 igrejas da Ásia. Quando eu estava de viagem, né, então falou aqui, ó, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso. Para quê? Para admoestar, né, certas pessoas, a fim de que não ensinem o quê? Outra doutrina. Não é verdade? Porque se nós estamos na graça, menino, porque vai estar falando coisa da lei, andando em coisa da lei, do pacto que nós não estávamos lá. Entendeu, menino? Presta atenção, e nós está aqui, nós somos depois da cruz, não é verdade? Presta atenção. Nem se ocupem o quê? Com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem o quê? Discussões, né? Tá entendendo? Do que o serviço, enfim, né? o ministério da fé. O objetivo desta admoestação
é o amor, entendeu? Estamos lembrando o amor, né? Porque quando a base é o amor, gente, a gente entende, a gente é humilde, a gente compartilha, entendeu? A gente procura entender que às vezes há possibilidades, né? Tem muitas possibilidades que nós estamos indo por aqui, mas ir por aqui, fazer um atalho, né? Há muitos anos que nós estamos indo por aqui, mas a possibilidade que agora eu entendi, eu tenho, né, vejo com outros olhos, né, com olhos dos ouvidos, né? Entendeu? Que é pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, o objetivo desta administração é o amor, que procede o quê? De um coração puro, né? Que nós venhamos a diminuir para que o conhecimento da palavra de Deus venha crescer, né, na nossa vida. Que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento, né? Na aliança da graça e no conhecimento de Deus. Não de religiosidade, de tradição, de pessoas, de fariseu, né? Então, preste atenção, o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem o quê? Hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas, né? É por isso que lá em Gálatas está, ó, Gálatas insensato, quem é que está fascinando vocês? Né? Foi Cristo Jesus que vocês, entendeu? Quero apenas saber disso. Que lá está escrito lá no livro de Hebreus, né? Uma vez que nós somos fascinados pelo Espírito Santo de Deus, é impossível que voltamos, né? Que voltamos para trás, para o deserto da ignorância, né? Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. O negócio não é discutir, o negócio é ler, entender, pesquisar, né? Pretendendo passar por mestres o que da lei, mas nós não somos mestres da lei, nós somos mestres da graça, menina, presta atenção. As coisas da lei ficou lá, leu Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo, entendeu, menino? Profetizaram até João, entendeu? Presta atenção, nós estamos aqui na frente, bem na frente, não compreendendo, porém, nem o que dizem. Porque se nós ficar falando coisa de fariseu, de Israel, a gente nem fala coisa que a gente nem compreende. A gente não viveu lá no pacto da lei, no pacto da maldição. A gente vive, né, por toda sorte de bênçãos, somos abençoados. Não tem nada que ficar falando. Da mesma boca não pode jorrar maldição e bênção. Nós somos do povo o quê? Da aliança de Deus, da misericórdia, do amor, né? Da graça. A graça é o que? Amor, favor não é merecido, né? Mas nós estamos em toda sorte de bênção. Então nós não amaldiçoamos, nós só abençoamos. Nós somos do que? Do lado de cá. Nós não estamos lá no pacto da lei, entendeu? Que em Cristo é Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles, entendeu? Que foi transportado, Colossenses 1,13. Entendeu? Esses que viviam no pacto da condenação foram que pela fé, entendeu? Pela fé foram transportados, entendeu? Do reino da condenação para o reino do amor, né? De bênçãos, né? Não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então é desse jeito, menino. Falam com ousadia, entendeu? Mas as coisas do lado de Israel, do pacto da maldição, entendeu? Vive o tempo todo Melquisedeque é tipo de Cristo, mas nós já vivemos Cristo, entendeu, menino? Presta atenção, advertência quanto ao quê? Falsas doutrinas. Então vamos ficar espertos.